Olá, sejam todos muito bem-vindos à segunda edição do SP Rio Mais Entrevista e hoje para conversar com Michele Veneziani, que é pré-candidata a deputada estadual pelo PSDB São Paulo. Tudo bem, Michele? Tudo bem, Francine? Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa para a gente conversar um pouquinho sobre política e sobre esse desafio, né? A honra é minha. Muito obrigada. Fiquei muito feliz de estar aqui hoje. Agora, está preparada, Michele? Porque é um desafio e tanto, né? Nem me fale. Confesso que foi uma decisão difícil. Eu tenho uma filha de 4 anos e a política está desacreditada, né? Ninguém quer ser político, né? Ninguém se fala, filho, vai ser político, né? E isso é ruim, porque a gente não vê luz no fim do túnel. Pois é, né? É muito difícil, mas antes da gente conversar sobre esse assunto, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua história com a política. Na verdade, você, recentemente, está um pouquinho mais envolvida com isso, mas a sua família sempre esteve na política, né, Michele? Meus 2 avós eram vereadores, por parte de pai e por parte de mãe. Por parte de pai, em Lorena, o Carlos Antônio Você é nascida em Lorena? Eu sou nascida em Lorena. E por parte de mãe, São José dos Campos, o Luiz Carlos Veneziani, que foi dentista, né? Ele foi preso na ditadura militar. Aí minha avó falou, ou a política ou a família. E como a mulher na minha família tem voz ativa, ele falou, sim, senhora, a família. E meu pai foi prefeito em Caraguá durante 4 mandatos, 16 anos, e deputado estadual. Né, em Caraguatatuba, ele fez todas as transformações de Caraguá, né, levou o desenvolvimento para Caraguatatuba, e o meu marido hoje é o atual prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto. Quer dizer, é um histórico que te empurrou para a política? E eu consegui ficar por muito tempo nos bastidores. Eu sou formada em economia, fiz faculdade com o Bruno Covas, e depois eu fiz MBA, né, em gestão executiva. Tenho uma empresa de assessoria administrativa e eu fiquei nos bastidores durante muito tempo. Pois é, hoje você tem 36 anos. 36 anos. Durante quanto tempo você não se envolveu com política? Então, na verdade, eu comecei a ter essa vida expositiva agora, tem 1 ano, que meu marido assumiu como prefeito. Eu sempre fiz prestação de contas das campanhas e fazia a coordenação de campanha. Até porque você é formada em economia. Né? Na campanha passada, eu tive o prefeito com 5 vereadores nossos da coligação aprovados sem ressalva no cartório eleitoral. Né? Então, isso é muito difícil numa prestação de conta de campanha. Então, nesse momento, você era mais ficava ali nos bastidores. Bastidores, eu adoro bastidor, papel, coordenação, era o que eu achava que era a minha praia. E surgiu essa vontade? Foi convite, incentivo, empurrão? Na verdade, como é que foi? Assumi, né, como primeira-dama de São Sebastião, a presidência do Fundo Social, que é um cargo voluntário, sem remuneração, que as primeiras damas fazem um trabalho social. Né? E no Fundo Social eu pude planejar e organizar o fundo. Então, eu comecei desde a criação da lei do Fundo Social, depois nós criamos o CNPJ, e aí eu consegui ir atrás de projetos, saí da prefeitura, então criei um espaço onde o Fundo Social pudesse trabalhar. Né? A gente inaugurou um centro do Fundo Social, daí de qualificação das pessoas, de resgate à cidadania, com corte e costura, padaria artesanal, com pedreiro e assentador de piso e cabeleireiro. E ali você não percebeu? Acabei, não, tem mais coisa. 2 hortas comunitárias nas escolas. Eu tenho 2 padarias agora, o fundo, para inaugurar. Eu tenho uma escolinha do Santos, primeira escola social do Santos do Brasil, com 300 alunos em Boiçucanga. Escola do Santos? Escola do Santos Futebol Clube, mas é a primeira que é social. Futebol. Escolinha do Santos com fundo social, Legal. com o primeiro fundo social, a primeira parceria. E nós temos também um convênio com umas empresas com cadeira de roda. E todos esses investimentos, a gente fez bastante deles através das doações que eu acabei recebendo. Então, como eu tenho 7 contas, a gente tinha 7 contas bancárias no fundo, com prestação de conta de todas as ações do fundo. E para cada projeto eu abri uma conta. Eu criei isso, as pessoas viam o investimento no dinheiro. Então, eu recebi bastante ajuda. Foram 1 ano e 4 meses à frente do Fundo Social, que eu me descompatibilizei tem 2 meses. Pois é, e nesse trabalho você percebeu que é possível fazer mais do que você está fazendo? Seria mais ou menos isso? A gente começa a ver
plantar a semente da solidariedade, né? Eu acho que o Fundo Social, eu comecei assim. Eu falava que o fundo não tinha que inventar nada, ele tinha que participar de todas as ações da prefeitura e conscientizar as pessoas que você tem que fazer o bem, que você tem que ser solidário, que você tem que ajudar. Com isso, foi criando em mim aquele sentimento que é muito legal, né? Você vê uma família sendo estruturada, uma pessoa que estava em depressão, ela tendo uma nova oportunidade. E é de pouquinho, né? Agora, eu falei, não, eu tenho que fazer a diferença. E comecei a construir isso de forma que o fundo, com a minha ausência, ele não tem nenhum prejuízo. Eu deixei planejado, até o final do ano, todas as ações, mensal, os bazares, doações, as festas, onde vai, como que eles estão fazendo, a costura. Eu tenho um projeto com os idosos também, são 350 idosos, chama Mais Vida, toda segunda-feira, no Tebar Praia Clube, que eu possibilitei, né, levar para São Sebastião o Jori pela primeira vez da história, por dois... São jogos regionais do idoso, né? por 2 vezes. Né? Então, isso foi que me pegou, né? Pois é, mas é bem diferente esse trabalho do trabalho de um deputado estadual, né? Sem o que dúvida. você acha que é possível fazer legislando pelo Estado, pela região? Acompanhando meu marido nas feiras de turismo internacional, a gente foi em Mercosul, a gente foi para os Estados Unidos, eu acompanhei ele em todas as feiras. Eu comecei a perceber que o Estado de São Paulo ele é muito mal representado na questão do turismo. Não tem investimento. Então, você entra nos estandes da Embratur, nós temos Bahia, Rio de Janeiro, né? Você tem os estados, Santa Catarina, os estados muito bem representados, com as praias, com os folders e tal. E no estado de São Paulo não tem. E nós somos uma instância turística, né? São Sebastião era uma instância turística. Então, nós começamos a correr atrás disso. Montamos lá, no Litoral Norte, o Circuito Litoral Norte, onde entrou Ilhabela, São Sebastião, Caraguá e Ubatuba, para participar, então, dessas feiras de turismo. Né? Porque apenas Ilhabela, até então, é a cidade que tem o credenciamento da Embratur, agora São Sebastião nós conseguimos também. Mas começamos a participar das feiras de turismo. E eu falei, só o Litoral Norte é muito pouco, até porque eu nasci em Lorena, fui criada aqui no Vale do Paraíba, e eu sei que a nossa região é linda. Então, você tem o circuito do Vale Histórico, você tem o circuito da Serra da Mantiqueira, você tem o circuito religioso também, né? E tudo isso funcionando. Você vende o pacote brincando de 15 dias. Né? Eu tenho que ter um stand disso. Eu tenho que ter o folheto, né? Eu tenho que ter... E aí isso... Para trazer o desenvolvimento, para as pessoas saberem o que ter. Sim. Eu preciso de um aeroporto. E como que o trabalho na Câmara vai permitir que isso aconteça na Assembleia? O deputado, ele reivindica, ele traz emenda para a região, né? Na Assembleia ele reivindica, ele pode trazer emendas para a sua região, desenvolvimento, cobrar do governador. O que eu penso é que o DAD hoje, né, ele dá o dinheiro para os prefeitos em cima de projetos, certo? Mas não tem um planejamento dos projetos. Os prefeitos precisam enxergar que eles precisam trabalhar de forma unida, né? Então, se eu preciso desse desenvolvimento, dessas obras de infraestrutura para ter um determinado público de turismo, certo? O DAD ele tem que colocar a pauta e os prefeitos que têm que se adequar. Hoje, os investimentos são feitos de forma desordenada. Cada prefeito faz o que acha interessante para a sua cidade. Mas isso não é interessante de forma regional. Né? E São José dos Campos tem um aeroporto. Pois é, agora, o Mercosul não quer descer em Guarulhos por conta de segurança, por conta de trânsito, por conta da taxa de embarque, que ela é mais alta. Né? Então, eles acabam indo para Santa Catarina, que desce para Florianópolis. Só que a onda do Gabriel Medina está no litoral norte. A ilha de Alcatraz está no litoral norte. Né? A princesinha do litoral norte, que é a Ilhabela, está lá. Né? A Aparecida está aqui. Então, nós precisamos o quê? Trazer e fomentar o aeroporto de São José para trazer os voos do Mercosul e garantir que, com esse movimento, a gente possa capacitar as pessoas em geração de emprego e renda. As pessoas precisam de emprego, precisam de oportunidade. Agora, para isso acontecer, você precisa convencer os eleitores de que essas propostas são propostas interessantes, positivas, enfim. Como é que está sendo esse trabalho de pré-candidatura junto a eleitor? Né? Não, claro, logicamente. Mas como é que está sendo esse trabalho de pré-candidatura junto ao eleitor? Né? Como é que está sendo esse período? Eu confesso que eu estou me surpreendendo. Primeiro, pela história familiar do meu pai. Eu sou muito bem recepcionada, as pessoas acreditam que é possível. E é engraçado que, às vezes, vem candidato a deputado federal e fala assim,
E, gente, esse é o caminho. Né? E isso que eu estou falando pode parecer simples, mas nunca foi falado. Né? Uma conversa com o Dorian, que eu contei tudo isso, ele que foi sempre do turismo e sempre ligado para esse nicho, né? Esse setor, ele pediu, falou, Michele, faz um planejamento que eu vou estar inserindo no meu plano de governo as demandas do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Então, essa interlocução ela é legal, né? Porque a gente tem que pensar não só nas dificuldades da sua cidade, mas as dificuldades da região, né? E está sendo muito legal, eu estou ocupando um espaço muito legal, as mulheres se identificando, as mulheres olhando para mim, falando, obrigada, você me representa, né? E, então, isso é gratificante. Eu confesso para você que, para mim, é uma novidade, da qual está sendo muito prazeroso, porque eu olho no olhar das pessoas e enxergo esperança. Vou falar de mulher, então, já que você entrou nesse assunto, né? Você é presidente do PSDB Mulher em São Sebastião, né? Agora até você está se ausentando um pouco das atividades por conta da pré-candidatura, né? Como é que você enxerga hoje a mulher dentro da política? Parece uma pergunta meio que, né? Ai, chega disso, mas acho que a gente ainda precisa muito falar que a mulher ela não é, de fato, representada na política e o porquê que você acha que isso ainda não acontece, já que a gente percebe que é cada vez maior o número de mulheres em outras áreas, né? Eu acho que a política, não no mercado em si, né, mas na política, só 10% dos cargos são ocupados por mulher, que tem uma candidatura. E, na vida, Deus fez o homem e a mulher, ela precisa do equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio. Se você tem um lugar que é só homem, um lugar que é só mulher, a chance de dar confusão ela é muito maior. O equilíbrio das duas partes. A mulher é coração, ela pensa com o coração, ela é mais humana. O homem é razão, ele é mais prático. E a composição disso é um sucesso. E a representatividade, né? Também, né? Não é só questão de característica, de personalidade, mas a representatividade, porque as demandas são diferentes. São diferentes e tem coisas que só sendo mulher para saber, né? Como ter um filho. Eles não sabem, por mais que eles tentem, né? Meu marido, coitado, ficou do lado ali, mas por mais que eles tentem, eles não sabem qual é essa sensação, né? Só uma mulher que sabe quanto atenção ela precisa. E na política é um espaço que ainda é tímido. Eu acredito que vai vir agora, vai ter uma revolução aí da participação da mulher. Existe uma lei agora que faz a diferença, né, que seja gasto com mulher o mesmo tanto que se gasta com homem, né, do fundo partidário. Sim. Porque o ano passado, em média, os partidos gastaram 3,5% só com mulher. Né? Tem menos mulher também, né? Seria, acho que por conta de proporção. Quando você é candidato, 30% tem que ser mulher. Então, esse ano, 30% tem que ser gasto com mulher, do fundo partidário. Perfeito. Isso vai dar para as mulheres condições do quê? De igualdade. Né? Agora, precisamos trabalhar na politização dessas mulheres. E gente do bem tem que entrar na política. A gente não tem outra opção de salvar o Brasil, senão incentivar as pessoas do bem a participar da política. Pois é, muito complicada essa tarefa, porque a gente percebe cada dia mais as pessoas desacreditadas, completamente desacreditadas da política, do político, nenhum presta, o sistema não presta, está tudo corrompido. O que a gente precisa fazer para mudar essa visão, né? Falando um pouquinho não só de reformas, que eu acho que elas são necessárias, né? A reforma política, enfim, mas até para convencer as pessoas a participarem, a voltarem a ter o gosto ou iniciarem, não sei. Não, porque isso, né? Parece que vem tá piorando essa... Você me corrige se você não concordar. O que está acontecendo? Estão misturando tudo, né? Está todo mundo colocando no mesmo pacote. Não é assim. Na vida tem gente boa e tem gente ruim. Tem político bom, mas tem político ruim, mas tem político bom. Né? E todos os lugares são assim. Né? Você tem médico bom, você tem médico ruim. Então, as pessoas de bem, as pessoas de boa índole, a gente tem que incentivar a vir a participar. Nas mínimas coisas, não precisa ter um cargo, mas tem que fazer uma diferença na sociedade. Né? Porque não é um cargo que faz a diferença, e sim a ação das pessoas. Eu acho que já tem uma grande mudança, a gente tem que acreditar. Eu confesso que eu nunca quis essa vida expositiva para mim, mas, nesse momento, eu senti necessidade, porque o fato de eu ser mulher
por vários motivos, mas o fato de eu ser mulher, o fato de eu ser ativo, o fato de eu ter conhecimento na área empreendedor, eu consegui agregar várias tribos, vamos dizer, né? várias cidades, várias pessoas, e isso trouxe para mim uma responsabilidade de ter que fazer a minha parte. Pois é. Você acredita que se o resultado das ações políticas, das políticas públicas, de fato acontecessem, essa visão de que político é tudo corrupto seria diferente? Ah, com certeza, né? O nosso sistema ele está defasado, né? E você tem pessoas boas. O problema também é que a população, às vezes, quando critica, né, sempre tem aquela meia dúzia que critica, mas critica, às vezes, sem justa causa e acaba contaminando. Você já viu no Facebook, né? E esquece, por trás de um político, tem uma família, tem um marido, tem uma esposa. Ninguém acerta 100% tudo. O prefeito está lá, o governador, ele não consegue acertar 100% em tudo. Ele tem que acertar mais do que ele erra. Mas, às vezes, erra. E, às vezes, tem que corrigir o erro, né? Só que está lá dedicando a vida dele, ele está lá, ele está fazendo o melhor do papel dele. Você tem que escolher pessoas que são comprometidas, né? E, agora, tem políticos. Esse não fez, esse pegou, esse entrou no esquema. Ele não vota mais, porque a maior arma que nós temos é o voto. E você escuta muitas pessoas dizendo que vão votar nulo, vão votar em branco, que as pessoas não acreditam mais. Se você não fizer a sua parte de votar, cidadania, alguém vai escolher por você. Agora, tem essa sensação de que é tudo igual, de que nada muda nunca, né, de que são sempre os mesmos políticos, as mesmas propostas que nunca terminam, ou nem sempre terminam, em, de fato, medidas efetivas. E aí eu acho que fica essa sensação de que eu vou votar para quê? Se eu já votei outras vezes e nada mudou. Né? Pelo menos o senso comum tem essa sensação. Né? E aí, a gente falando um pouquinho de... O que a gente tem de opção hoje? A gente está falando que a gente tem muito partido político, né? A gente estava comentando aqui antes um pouquinho da entrevista, a gente tem muito partido político. O que você acha que é necessário, assim, de reformas para que o sistema seja mais eficiente, para que as pessoas voltem a acreditar, de fato, que é possível mudanças efetivas com a política? Primeiro, essa questão de mais de 40 partidos, né? Você não tem mais de 40 ideologias no país. Nenhum político sabe a sigla de todos os partidos, né, que existem no Brasil. Né? Tem muita gente que pergunta qual que é esse mesmo. Né? E depois a gente trabalhar a ideologia. Eu acho que uma coisa é muito importante. Falta falar de política nas escolas. Virou meio que um tabu, que não pode falar de política e tal. Tem que formar opinião. Você tem que formar cidadãos que entendam do que é políticas públicas, né? Qual é a responsabilidade dele na cidadania. Eu costumo dizer que nas crianças a gente constrói um futuro e nos adultos a gente repara o passado. E no Brasil é um pouco disso, né? A gente fica reparando problemas. Em vez de cuidar da saúde para incentivar o esporte, não, a gente investe na saúde porque já não tem mais jeito, esporte. Né? Então, você precisa... Fica tratando sempre a consequência e nunca vai lá na causa. Está na hora de ir na causa, né? Está na hora de a gente pensar para frente. E o que é possível fazer? Por exemplo, o que é possível fazer, um deputado estadual pode fazer para a gente tentar ter, de fato, políticas públicas que incentivem e que a gente minimizar os problemas ali na causa, né? Antes que ele aconteça, a gente conseguir evitar o problema. Olha, eu tenho falado bastante essa coisa do desenvolvimento do turismo de forma integrada. O deputado ele consegue estar com todos os prefeitos e mostrar para os prefeitos a necessidade da união. É muito mais fácil você conseguir, né, verbas, você conseguir que seja olhada a nossa região se a gente tiver os prefeitos unidos, os representantes daquela região reivindicando, né? Porque a união faz a força, ninguém faz nada sozinho. Você vai pegar a nossa região, nós estamos indo para o 3º hospital regional, tem um Taubaté, foi inaugurado em São José, e o do litoral vai ser inaugurado ainda, né, esse ano, enfim, estamos esperando a ser inaugurado. Você vai na região de Campinas, tem 5 hospitais regionais, 5 ou 6, se eu não me engano. Em Bauru também, na região de Bauru também. Por quê? Né? Então, você precisa... esse envolvimento, o deputado é isso, ele envolvimento, lutar pelas causas necessárias. Né? Além de incentivar a economia criativa. Eu acho que é importante que as pessoas sejam qualificadas para aquilo que
efetivamente estamos precisando. Qual é a demanda que nós precisamos? Então, vamos fomentar o turismo. Legal? Legal. O que eu preciso? Então, o curso de camareira, o curso de atendente, o curso, né? O que nós vamos precisar para receber? Hoje a gente faz cursos, é uma coisa que eu sinto muito no Fundo Social, eu senti em São Sebastião. A gente incentiva os cursos, mas as pessoas não têm emprego depois. Né? Você não tem um começo, meio e fim do atendimento. Isso é fundamental. E aí acaba caindo no assistencialismo, né? Que aí depois ela precisa de uma bolsa para poder se sustentar. E aí qual que é o caminho disso, hein? Então, é isso. Você dá começo, meio e fim, né? Você ter esse acompanhamento de forma que você consiga chegar até o fim. Eu sei que falando parece fácil, e não é. Sim. Eu fiquei 1 ano e 4 meses na Prefeitura de São Sebastião, e eu sei das minhas dificuldades. Aliás, eu trabalhei na SDS aqui em São José, junto com o Kiko Savaia, né? Fiquei no governo Eduardo Cury. Eu sei a realidade de São José não é a realidade das outras cidades. Sim, claro. Né? Não existe. Hoje eu estava, o prefeito Felício Ramute estava dando uma entrevista. Hoje foi aberta 300 vagas de emprego para deficiente em São José dos Campos. Isso não é uma realidade da nossa região. São José dos Campos, ela é privilegiada. Exato. E eu bato sempre que São José tem que distribuir, tem que dividir toda essa informação, todo esse know-how com as outras cidades. Pois é um desafio, inclusive, para um deputado estadual. Tem que encabeçar acredito, isso. Né? Tá numa região com uma diversidade tão grande, né? Com São José e com uma cidade menor, com uma são cidades que se completam, né? Nós estamos aqui próximo. Você fala de segurança. Precisamos melhorar o monitoramento. Nós temos um espaço em São José tecnológico. Por que nós não fazemos um centro de monitoramento regional com todas as cidades? Né? Por que a gente não pensa de forma integrada? Né? Acho que esse é o caminho. Eu acho, não tenho dúvida. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, não é isso? Isso é verdade. Tem que ser. Não tem outra fórmula. Tá joia. Muito bacana. A gente conversou aqui com a pré-candidata a deputada estadual pelo PSDB São Paulo, Michele Veneziani. Muito obrigada pela entrevista. Sorte, coragem aí, bom trabalho para você nessa pré-candidatura. Muito obrigada, eu que agradeço. É um prazer estar aqui. E espero ser instrumento da vontade de Deus. Se continuar fazendo bem, eu estou dentro. Eu tenho uma filha de 4 anos e eu sinto muito, né, de estar saindo e deixando ela, tá com a minha mãe, mas eu cheguei para buscar, ela não quis vir comigo, ela está super bem. À vontade com a vovó. Ela é mais politizada que todo mundo junto em casa. Aliás, ela nasceu no dia da eleição, é 3 de outubro. Então, eu tenho que fazer a diferença, né? Eu não tô brincando, eu tenho uma família, eu tenho no que trabalhar, eu estou realmente disposta a contribuir com a sociedade que eu vivo. Bacana. Então, isso foi um chamado. E eu quero poder contribuir e terminar as políticas que nós precisamos, né? Como a estrada da Tamoios, que não terminou ainda, a estrada do contorno até Ubatuba, que não precisa ser feita, né? Você vai para a praia de Ubatuba, você fica 6 horas na fila, né? Saneamento básico, o litoral não tem saneamento básico. Caraguatatuba, meu pai ainda fez, tem quase 90%, São Sebastião só tem 40%. Né? Então, como é que você fala em saúde se você não faz saneamento básico? Como é que você fala em preservação das praias? Né? Como é que meio ambiente fala em impactação ambiental? Você não tem saneamento básico. Né? Então, a gente precisa lutar por essas políticas públicas e trazer desenvolvimento. As pessoas precisam de emprego e dignidade. Pois é, tem muito trabalho pela frente, né? Tá certo. Então, muito obrigada mais uma vez. E a gente encerra aqui mais um SP Rio Mais entrevista aqui na SP Rio Mais. Conteúdo de verdade.